Hoje eu vou trazer para vocês qual é a melhor forma de organizar, de uma forma mais prática e com alguns conceitos interessantes. E, enfim, deixar vocês aí livres para conseguirem usar o ClickUp novamente, descobrirem, destravarem o potencial que essa ferramenta tem. Então, bora lá! Bom, o primeiro ponto sobre a estrutura do ClickUp é que muita gente pensa que o principal são as pastas, tá? Mas a gente precisa respeitar uma certa estrutura que a própria ferramenta já pré-determina. Então, como que o ClickUp funciona basicamente? Ele funciona com um sistema de cascata, ou seja, do maior para o menor, tudo que for maior vai influenciando aquilo que está abaixo, né? Como se fosse uma cascata, uma cachoeira, assim, sabe? Então, dentro do ClickUp, nós temos a seguinte estrutura. Nós temos os espaços, né? Os spaces, que são a parte maior ali. É óbvio, o maior de todos é o workspace, ele vai influenciar tudo que está dentro dele. Mas, em relação à estrutura, aquilo que fica no cantinho ali, na barra lateral, nós temos primeiro os spaces. Dentro dos spaces, nós vamos ter os folders, que são as pastas. Então, eles estão ali em segundo lugar nessa cascata. Depois, nós vamos ter listas dentro dessas pastas, as lists, né? Então elas estão em terceiro lugar. Até aqui, vamos lá, tudo que estiver dentro do space, né, as pastas, são influenciadas pelo space, ou seja, tudo aquilo que eu atribuí de detalhe, né, seja campo personalizado, seja status dentro do meu space, vai influenciar a pasta que estiver dentro dele e a lista que estiver dentro dessa pasta. Então a gente vai fazendo esse efeito cascata. Em contrapartida, se dentro dessa lista eu selecionar algum tipo de configuração, essa configuração não vai interferir nas escalas maiores, ou seja, o que eu selecionei naquela lista, o campo personalizado que eu criei ou o status que eu criei, não vai influenciar nem na pasta e nem no space, beleza? E aí, de últimas estruturas, nós temos as tasks, que são as tarefas de fato, e as subtasks, que são tarefas dentro das tasks. Então, nessa ordem, tudo vai influenciando o que está abaixo, mas o que está abaixo não influencia o que está acima. Então esse é o primeiro ponto para você entender sobre a estrutura do ClickUp e aí vai trazer essa facilidade para você perceber agora por que a gente organiza a estrutura como organizamos. Então vamos para essa parte 2 agora sobre como usar a estrutura e esse critério da cascata para organizar a sua empresa de fato dentro da ferramenta. Bom, o próprio ClickUp já te indica, se você for pesquisar bem aí, essa estrutura de você usar os spaces, né, os espaços, como departamentos da sua empresa, departamentos ou grandes projetos. Beleza? Então, qual vai ser a estrutura que nós vamos utilizar? Os spaces vão ser departamentos da nossa empresa. Então, dentro de uma empresa, nós vamos ter vários departamentos, né? Como marketing, produtos, pessoas, projetos, o comercial, dependendo do tipo e do tamanho da sua empresa, você pode ter comercial e venda separadamente. Enfim, o importante é primeiro você entender os departamentos do seu negócio e transformá-los em spaces. Bora lá, então vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou criar um espaço e eu vou criar o meu departamento de marketing, tá? Vamos aqui usar o exemplo de uma agência, mas poderia ser outro negócio também. Qualquer tipo de empresa precisa de um departamento de marketing. Então vamos lá, eu tô criando aqui o meu espaço. Então essa é a minha primeira estrutura aqui na hierarquia. E vocês podem observar que ele já criou uma lista, mas eu vou apagar porque não faz o menor sentido ter essa lista aqui dentro do Space. Então, ó, criar uma pasta, uma lista, um documento. Nós vamos criar uma pasta agora. Por quê? Dentro do meu departamento eu tenho que ter setores. Então se você entra numa empresa, você vai ver, né, vamos usar esse exemplo. Você vai ver uma empresa, aqueles escritórios grandes, todos de vidro, né? Você vê os departamentos diferentes ali, os setores diferentes. Então aqui é a mesma coisa. Vamos criar a salinha, por exemplo, do tráfego pago. Vamos supor. Tráfego pago. E aí eu vou criar o outro setor que está dentro aqui do meu marketing. Então eu vou voltar aqui, ó, não estou em tráfego, eu vou voltar aqui em marketing, eu vou criar mais uma pasta, que vai ser produção de conteúdo ou social media. Vou botar produção de conteúdo. Beleza, e agora? Eu tenho um departamento, eu tenho 2 setores, e aí? Onde eu vou trabalhar? Onde eu vou lançar tarefas? É aqui que entra a jogada. Nós vamos lançar tarefas nas listas correspondentes àquele processo específico. Então, aqui dentro de tráfego pago, eu preciso pensar quais são os processos que a minha equipe de tráfego executa hoje. Então, a gente sabe que tem gestão das campanhas, a gente sabe que tem gestão dos investimentos dos clientes, ou, enfim, da própria empresa. A gente sabe que tem a parte de teste de criativos. Então, a gente vai criando essas listas correspondentes a isso. Eu poderia criar aqui, já nessa lista, eu poderia renomear.
e colocar campanhas. Eu não vou repetir campanha de tráfego porque a gente já tá no setor de tráfego pago, então fica subentendido. A próxima lista que eu criaria seria criativos. Um outro processo muito importante do tráfego que tem que ter, que são as otimizações. Eu preciso de um local para colocar as otimizações diárias. E aí a gente consegue ir mais a fundo ainda. O que eu consigo fazer dentro do ClickUp que é muito interessante? Criar tipos de tarefa. Então aqui, por exemplo, eu já vou ter isso criado, né? Mas aqui é um tipo de tarefa padrão e eu posso colocar campanha. Então eu sei que nessa lista só vão entrar tarefas de campanha. E aí, assim, para você criar uma nova tarefa específica, você pode entrar aqui mesmo e criar um tipo de tarefa. Então você escolhe um íconezinho, escolhe o nome, né? Dependendo do que seja. A gente aqui cria tipo de tarefa para basicamente tudo. Enfim. Então, vamos lá. A gente já tem 3 processos aqui que são executados por esse setor. Então é aqui que a gente vai lançar as tarefas. Se eu tiver uma nova campanha para subir, ou eu preciso delegar isso para alguém, eu vou criar essa campanha aqui dentro. Então aqui entra mais um ponto. A gente precisa entender quais são os status. Aqui o ClickUp ele vai me trazer status muito genéricos, mas a gente precisa entender quais são as etapas correspondentes àquele processo, para a gente conseguir padronizar os status. Então, qual vai ser o caminho que essa demanda referente a esse processo especificamente vai tomar? Quando a gente fala de campanha, a gente precisa estruturar a campanha, ela vai estar em andamento, né? Então, por exemplo, um status de antes de feito, um status de pendente, não iniciado. Qual seria para uma campanha? Para subir? Para criar? Para estruturar? Poderiam ser essas opções, vai depender do seu processo. Então, quando eu precisar subir uma nova campanha ou solicitar isso para um gestor, eu vou passar essa tarefa de campanha para ele com esse status. Então, vamos trazer aqui esse exemplo. Aqui vai ser para estruturar. Eu vou colocar em andamento, é sempre interessante a gente ter esse status de em andamento, independente do local. Ele se encaixa em quase todos os locais. Em andamento, aguardando informação, pode ser informação de pagamento, enfim. Geralmente as tarefas podem ficar bloqueadas aguardando informação ou de cliente ou de outro colaborador, então é importante a gente ter esse status também. Solicitar criativos, no caso, né? Solicitar criativos. Mas o que poderia ter? Vou colocar aqui em veiculação. Em análise. Podemos colocar também. Em otimização. Enfim, o que eu consegui pensar até agora. E aqui eu posso colocar finalizada. Pronto. Então agora, trazendo um exemplo, vamos supor que eu precise que o meu gestor suba uma campanha amanhã. Eu vou colocar aqui uma tarefa de campanha. E aqui, assim, você vai colocar a nomenclatura das suas tarefas como você preferir. Mas o interessante é que você tenha um padrão para a equipe conseguir seguir e lançar suas próprias tarefas, não depender sempre de você. Eu sempre dou essa dica, tá? Então vamos lá, aqui a gente tem por padrão colocar sempre entre colchetes no início uma abreviação do nome do cliente. Então aqui nesse caso, a cliente sou eu mesma, é a minha empresa, já que é uma demanda interna, então eu vou colocar aqui entre colchetes amplos. E aí vamos supor que seja uma campanha de, sei lá, de captação. Enfim, aqui agora, exemplo. Vou botar pra mim, mas seria meu gestor de tráfego, pra amanhã. Então eu preciso que essa campanha seja estruturada até amanhã. E aí eu já delegaria isso. Só que aqui tem um ponto, né? A gente tá sem campo personalizado. Então a gente precisa ter campos que façam sentido também, assim como os status, a gente precisa ter campos que façam sentido com o que a gente precisa acompanhar dentro desse processo. Então aqui seria um outro exemplo.
Vamos criar personalizado. Aí. O que eu precisaria ver aqui dentro de campanhas? Eu preciso ver quem é o gestor de tráfego. Eu já tenho esse campo, então eu vou só pesquisar. Gestor de tráfego. Vou adicionar. Orçamento. Eu preciso saber o orçamento dessa campanha também. Então vamos lá, orçamento. Aqui. Mas o que? Que eu precisaria saber dentro dessa campanha? De qual plataforma? Aqui. Se é Meta Ads, se é Google Ads, se é TikTok Ads. Quem é o cliente, obviamente. Que aí eu consigo até separar, por exemplo, as campanhas por cliente. Então aqui eu já vou ter, o cliente é a Amplo, aqui, que é a minha empresa. Então eu consigo identificar coisas rapidamente. Gestor de tráfego, cliente, tá? A plataforma, enfim. Então esse foi um exemplo de tarefa dentro de um processo, dentro de um setor, dentro de um departamento. E aí a gente aplica isso, a gente usa essa estrutura para basicamente tudo. Então o próximo departamento que eu poderia ter aqui seria o departamento de pessoas. Então eu vou ter dentro de pessoas, de RH, o setor de contratação, o setor de equipe, né, da gestão da minha equipe já pré-existente. Então, a gente segue essa estrutura para fazer toda a organização da empresa dentro do Workspace. Então, muitas vezes, o que torna difícil para as pessoas entenderem o ClickUp é achar que ele é uma ferramenta só para você jogar demandas, né? Quando, na verdade, ele serve para você centralizar toda a sua operação. Então, isso que eu quis trazer para vocês hoje. Espero que tenha dado para entender, que tenha sido didático. É isso, espero ver vocês usando o ClickUp. E não se esqueçam, tá? Que se vocês quiserem ter acesso à minha estrutura, a estrutura que eu uso nas minhas empresas, eu vou deixar o link aqui na descrição dos meus templates, que são o Axis. Se você quiser falar com a minha equipe, quiser implementar, quiser trocar uma ideia com a gente, também vou deixar o contato aqui. E é isso, espero ver vocês aqui nos próximos vídeos. Valeu!